Baseado em testemunho real, eu preciso contar isso do jeito mais claro que consigo. Descubra o segredo que meu marido, diácono da CCB, ocultou de mim. Eu digo meu marido porque foi assim que vivi a maior parte da nossa história, acreditando, servindo lado a lado, vendo nele um homem que a comunidade chamava de exemplo. Cresci com um hino ecoando nas paredes da casa de oração da minha cidade, com meu pai, Benedito, afinando os cânticos e minha mãe, Conceição, costurando os aventais das irmãs. Desde pequena aprendi que a obra exige dedicação, que o lugar mais seguro para um coração ferido é a igreja. Com 15 anos, eu já estava no órgão, aos 18, no grupo de visitação. Aos 20, casada com Maurício, que havia sido meu parceiro de hinos desde a adolescência e, aos 30 e poucos, era diácono respeitado na nossa congregação. No altar, ele sempre parecia tão certo. A postura reta, o olhar firme quando chamava os irmãos para a oração, a voz baixa e controlada que fazia as irmãs acreditarem estar sob proteção espiritual. Em casa, era carinhoso nos primeiros anos. Sabíamos organizar o lar segundo os costumes da nossa comunidade. Os hinos na mesa, as leituras à noite, o pão repartido com quem batia a porta. Eu me sentia segura. Eu servia por amor e por convicção. Ele me acompanhava e eu acreditava que a vida dos dois estava alinhada com aquilo que pregávamos. Mas, de repente, as pequenas fissuras começaram a aparecer. Primeiro foram as ausências repentinas, um culto de visita que se estendeu além do horário normal, uma reunião com anciãos que parecia tão urgente que ele saía sem explicar. Eu, acostumada a confiar, anotava no coração, que quando a obra chama, o homem responde. Depois vieram os detalhes que incomodavam. O celular sempre virado para baixo, a tela bloqueada quando eu chegava perto, mensagens que apareciam na mão dele com nomes que eu não conhecia, bilhetes em envelopes dobrados no bolso do paletó que ele guardava com uma ansiedade que não se justificava só por amor ao segredo de oração. Houve pequenas contradições nas histórias. Uma vez, ele disse que iria visitar a casa de um irmão doente na periferia e voltou tarde, com o cheiro de gasolina nas roupas. Não era sempre assim após uma visita. Noutra ocasião, falou de um compromisso em uma cidade vizinha e eu encontrei na bolsa dele um recibo de caixa de supermercado ao lado de um brinquedo infantil enrolado em papel. Coisas que, isoladas, poderiam ser explicadas, mas que juntas começaram a formar um padrão que eu não queria ver. No início, eu ri de mim mesma. Mulher ciumenta, pensei, deixe o homem em paz. Tinha vergonha até de confessar para minha mãe que havia sentido um desconforto. Mas as sementes da dúvida germinaram. Eu comecei a observar mais, a anotar mentalmente horários e pequenos detalhes, a esperar ligações que não vinham. Às vezes, ele me olhava com uma culpa que não cabia nas palavras, noutras, com a mesma serenidade de quem não tinha nada a temer. A dualidade me corroía por dentro. Houve um dia, e nunca vou esquecer disso, em que tudo se acelerou. Era uma sexta-feira e eu havia ido ao mercado pela manhã para comprar mantimentos para o fim de semana. Ao abrir a gaveta do quarto para pegar os documentos, encontrei um envelope plastificado no fundo, praticamente colado com fita. Não era o tipo de coisa que se guarda para a obra. Dentro havia uma foto amarelada, como as que a gente vê quando guarda lembranças apressadas. Um menino de olhos claros, riso aberto, a mão pequena sobre o ombro de um homem cuja postura me era demasiadamente familiar. O rosto do homem estava de lado na foto, mas a forma de segurar o menino, o hábito de encostar o queixo como se quisesse proteger, aquilo me era conhecido. Eu senti um baque quente no peito, minhas mãos falharam. Peguei a foto e, por um segundo, tudo ficou distante. O mercado, as sacolas, o canto do pombal no quintal. Parei de respirar. Abri o que havia no envelope além da foto. Um bilhete. Não era muito. Um recorte de papel dobrado com uma caligrafia firme. Para quando for preciso, conte comigo. M. Embaixo, um número de telefone. Era o suficiente para que o mundo ficasse menor e mais perigoso ao mesmo tempo. Voltei para casa e coloquei a foto de novo na gaveta, tentando raciocinar. Procurei explicações possíveis, vontade de preservar o espaço íntimo, memória de um passado antigo, e fui, mas não consegui suportar a dúvida.
Fui até o quintal, sentei na cadeira de madeira que rangia, e ali, entre o cheiro do café já frio que minha mãe tinha feito, eu chorei uma dor que não sabia nomear. Não era apenas a suspeita de uma traição, era a sensação de ter sido enganada não apenas pelos votos de casamento, mas pela confiança que eu e toda a congregação depositávamos naquele homem. Nos dias seguintes, tentei buscar provas com cautela. Não para expor o marido publicamente, eu não queria destruir uma família sem entender, mas para entender se eu estava ficando louca. Comecei a prestar atenção nas chamadas dele, quando recebia mensagens anônimas, percebi um padrão de encontros às sextas, sempre antes das reuniões de domingo, sempre com uma justificativa que envolvia visitas a irmãos que precisavam de cuidado espiritual. Em uma dessas sextas, decidi segui-lo por alguns minutos, movida mais pelo medo do que pela coragem. Vi o carro estacionar perto de uma casa simples, numa viela que eu mal conhecia. Ele entrou, ficou menos de meia hora e saiu com pressa, como quem não quer ser visto. Eu voltei para casa com o estômago apertado, tentando entender se o que eu havia sentido era paranoia ou se havia uma verdade oculta ali. Quando finalmente confrontei-o, foi em silêncio. Coloquei a foto sobre a mesa enquanto ele tomava a xícara de café. Não disse nada. Ele notou a imagem, ficou pálido, pegou a foto com a ponta dos dedos. Por uns segundos pensei que ele fosse me chamar para os braços, que iria confessar tudo e pedirmos perdão um ao outro e recomeçar. Mas o que veio foi uma negação rápida, um gesto de proteção quase instintivo. Isso é coisa do passado, disse ele, com voz controlada. Não é com você, Priscila, nem sequer é do nosso tempo. Houve um momento em que a minha convicção quase cedeu. Ele parecia tão certo. Eu quis acreditar, por medo do caos que a verdade traria. Mas a noite em que encontrei mensagens copiadas entre a sua roupa e um bilhete com o mesmo M e a palavra filho escrita por cima, foi um divisor. A palavra pulou na minha visão como um fogo. Filho. Eu soube, com a alma apertada, que não era um passado distante. Era uma vida que ele mantinha em paralelo e eu estava na escuridão. Quando a gravidez entrou na história, tudo ficou ainda mais desgastante. 2 meses depois dessas descobertas, descobri que estava esperando o nosso filho, Gabriel. A notícia deveria ter sido um bálsamo, e por um tempo foi, até que o peso do segredo do meu marido e a alegria da maternidade se chocaram de forma brutal. Como dizer a uma criança que seu pai não é inteiro para ela? Como explicar para mim mesma que eu estava convidando um novo ser para um lar que tremia em suas fundações? Houve um dia em que, sem conseguir mais guardar tudo só para mim, me procurei a minha mãe. Conceição me recebeu com as mãos calejadas do dia de serviço e os olhos que sempre sabiam quando eu estava por perto. Abracei-a e contei, pouco a pouco, o que sabia. A foto, os bilhetes, as mensagens. Ela me ouviu com o rosto fechado, não dizendo muito, apenas segurando minha mão com força. Meu pai, Benedito, ouviu depois. Falou poucas palavras, um misto de dor e de disciplina própria de quem sempre prezou a ordem. Filha, ele disse, a igreja é lugar de cura, mas também de responsabilidade. Vá com calma. Essas palavras foram as que me ancoraram naquele começo. A convicção de que eu precisava trazer a situação à liderança da congregação veio de uma mistura de fé e de necessidade prática. Não era só uma traição de cunho pessoal. Havia a possibilidade de que a nossa comunidade estivesse sendo enganada por alguém que ocupava a posição de autoridade. E se havia um outro filho e outras mulheres envolvidas, quem mais poderia estar sendo ferido? Sentia que, em silêncio, eu estaria permitindo que o mesmo padrão se repetisse. Fui aconselhada por 2 irmãs que confio, Dona Mercedes, que há anos cuidava das viúvas da congregação, e Dona Cristina, que trabalhava comigo e tinha um ouvido atento para o que era justo. Elas me disseram para documentar tudo, para falar com calma, para não transformar a dor em espetáculo. Foi com esse preparo que procurei o irmão Antônio, um dos anciões de nossa congregação, homem que sempre me pareceu ter mão firme e um senso de justiça. Agendei uma conversa e na manhã marcada fui com o envelope, com a foto e com os recados e com o coração feito de vidro. A reunião com os anciões, eu imaginava, seria um espaço de prudência e de busca pela verdade. Mas quando abri o envelope na sala pequena do salão de reuniões,
Senti os olhares se voltarem para mim como se eu fosse um objeto estranho no meio de uma tradição conhecida. Descrevi o que eu sabia, mostrei as mensagens, coloquei a foto entre as mãos do irmão Antônio. Ele ouviu, olhou para mim com uma tristeza que parecia pesar tanto quanto aliviava, e pediu silêncio por respeito aos processos da igreja. Precisamos apurar com calma, disse. Não vamos acusar sem provas. Você fez bem em trazer. Eu pensei que aquilo era justiça. Pensei que a verdade seria buscada com zelo. Mas ao mesmo tempo que prometiam apurar, percebi uma linha tênue se formando entre a proteção institucional e a busca por justiça. Havia ali um desejo de preservar a ordem, de evitar escândalos. Havia também um respeito automático pela posição de Maurício, o diácono que visitava os enfermos, que liderava grupos, que era visto como auxiliador. Eu entendi naquele instante que a política de uma comunidade religiosa nem sempre caminha ao mesmo passo que a verdade pessoal. Quando convoquei Maurício para falar com os anciãos, vi-lhe a face endurecer. Ele manteve a calma de sempre. Falou de serviço, de responsabilidade, de família. As palavras dele soavam tão plausíveis quanto a rotina dos hinos. E havia ali uma confiança que influenciava quem estava ali para ouvir. Em certo momento, senti a sala se dividir invisivelmente. De um lado, eu com minhas provas e meu temor. Do outro, ele com a autoridade que vinha do ministério e a credibilidade que o cargo lhe concedia. Houve uma pausa longa na reunião. Todos olhavam para a foto, para os bilhetes. Lembro-me do som do relógio na parede marcando segundos que não diminuíam meu aperto. O irmão Antônio pediu diligência. Vamos verificar, disse ele. E eu, que havia entrado ali buscando que minha dor fosse tomada a sério, saí com a sensação estranha de que o processo levaria tempo. Tempo que eu não tinha, com uma barriga crescendo e um bebê precisando de segurança. As semanas seguintes foram um exercício de resistência. A comunidade, que antes olhava para nós com carinho, começou a trocar olhares furtivos. Fui afastada das atividades de visitadora, não por acusação formal, mas como se alguém quisesse evitar que o problema se espalhasse. Maurício, por sua vez, continuou a exercer suas funções com uma naturalidade ensaiada. Havia cultos em que ele vinha até mim com a mesma calma, como se nada tivesse acontecido, e eu respondia com um sorriso que doía. Havia momentos em que irmãos me ofereciam conselhos mal colocados. Perdoa, Priscila, o Senhor é misericordioso. Outros, em silêncio, deixavam de me cumprimentar. Eu percebia o peso daquela comunidade sobre mim e sobre minha barriga, como um manto sufocante. Foi então que começaram as vozes exteriores, boatos, recados de estacionamento do culto, mensagens anônimas por baixo da porta. Uma vizinha, que até então me trazia bolos nas madrugadas de noites difíceis, me disse com um olhar de mãe para tomar cuidado com o que eu contava. A igreja não vai gostar de escândalo, ela murmurou. Senti-me encurralada. Por um lado, havia o desejo legítimo de preservar a paz da congregação. Por outro, havia o meu direito de ser ouvida e a necessidade de proteger outras possíveis vítimas. Nessas noites de dor, eu conversava com Deus, às vezes sem palavras, outras com pedidos rasos e urgentes. Senhor, dá-me força, guia os anciãos, mostra a verdade. Havia momentos de confiança. Eu repetia para mim mesma Jeremias 29:11, tentando ancorar o futuro num plano que Deus tem para nós. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Mas a fé, por si só, não protegia minha dignidade do julgamento humano. E foi nesse ponto de tensão, entre fé e o peso do silêncio institucional, que as coisas começaram a mudar de cor. Uma manhã, ao abrir a janela, vi Maurício sair em direção ao carro com uma sacola plástica. Ele tentou disfarçar, mas não me passou despercebido que havia uma embalagem com brinquedo que lembrava o da foto que eu havia encontrado. Minha boca secou. Era como se eu tivesse recebido uma confirmação sem precisar ouvir uma palavra. Aquela cena me empurrou para além do medo e me trouxe uma decisão concreta. Eu precisava proteger meu filho antes de tudo. Precisava garantir que, se havia outros envolvidos, não fossem novamente silenciados. Procurei um advogado? Não. Corri para as pessoas que me acolheram, Dona Mercedes e Dona Cristina. Elas, sem dramatizar, arrumaram um pequeno plano prático. Comida, um lugar eventual para ficar se a situação piorasse, contatos. Havia uma solidariedade discreta e poderosa.
Em paralelo, conversei de novo com meu pai e percebi nele o embaraço que a situação trazia a um homem de convicções. Fique firme, filha, disse ele. Nós vamos orar e buscar um caminho que honre tanto a verdade quanto a família. Suas palavras eram suaves, mas tinham o peso de quem segurava uma fé resiliente. Enquanto tudo isso acontecia, Maurício continuava a frequentar os cultos. Havia encontros em que ele falava e as pessoas o ouviam com seus olhos habituais, cheios de confiança. Era como se houvessem duas narrativas correndo em paralelo, a narrativa pública, onde ele era o diácono exemplar, e a narrativa privada, onde eu, sua esposa, lutava para juntar provas e garantir um futuro digno para o bebê que vinha a caminho. Uma noite, depois de mais uma discussão contida e sem solução, peguei o bilhete com o número e resolvi ligar. Era a primeira vez que eu procurava, por conta própria, alguém que pudesse me dizer quem era o menino na foto. A voz do outro lado foi cautelosa, feminina, com um sotaque que eu já não escutava há muito tempo. A mulher disse o nome do meu marido com cuidado, como se aquele nome fosse uma lâmina, e depois baixou a voz. Ele vem algumas vezes, diz que ajuda. E tem prometido, mas não quer que ninguém saiba. Ouvi aquilo como se fosse um martelo. Perguntei sobre o menino. Ela disse que ele se chamava Mateus e que tinha olhos iguais aos do marido. Pedi para falar com o homem. Disse que precisava entender como aquilo afetava todo mundo. Ela hesitou, depois desligou. Fiquei pendurada ao telefone com a confirmação do meu pior medo. Havia, sim, outro filho, e havia uma rede de silêncio ao redor disso. Naquela madrugada, sentei na varanda com as mãos no ventre, sentindo Gabriel se mover como se já pressentisse a tempestade. Lembrei-me de Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor não se acabam, renovam-se cada manhã. E chorei. Não por fraqueza, mas por reconhecimento. Eu precisava me preparar para uma estrada longa, e a fé seria o combustível. Ao mesmo tempo, a indignação crescia como fogo. Como era possível que alguém, com a responsabilidade que ele tinha, pudesse manter uma distância entre o que mostrava e o que fazia? Como proteger outras mulheres? Como proteger meu filho? No dia seguinte, levei tudo ao irmão Antônio novamente. Mostrei-lhe a conversa no meu celular, mencionei a ligação, falei o nome do menino. Ele ouviu, anotou. Pedi que tomassem medidas cautelares, que ao menos determinassem o afastamento temporário de Maurício das funções, que envolviam visitas a irmãos e ajuda administrativa, até que houvesse apuração. Pedi aquilo por prudência, por proteger a congregação e por garantir que meu caso fosse tratado com a seriedade que merecia. A resposta que recebi, porém, foi diferente do que eu esperava. Ao invés de uma determinação rápida, ouvi palavras de cuidado com a imagem da congregação. Temos que ter provas robustas, irmã, disse o irmão Antônio, com voz grave. Não podemos agir com premência e causar tumulto. O que pede tem que estar bem fundamentado. Havia lógica ali, eu entendia isso, mas senti como se me pedissem que guardasse minha dor em nome de uma reputação que, naquele momento, protegia mais o acusado do que os possíveis ofendidos. Pedi paciência e recebi promessas vagamente confortantes de averiguação. Saí daquela sala com um misto de alívio e frustração. Ainda assim, não podia esperar apenas pela ação dos outros. Precisava de uma alternativa concreta para garantir a segurança de Gabriel e a minha própria. Decidi que, se a congregação demorasse a agir, eu teria que tomar medidas práticas para preservar a minha família. Naquela mesma semana, comecei a trabalhar com mais afinco fora da comunidade. Procurei um emprego que me permitisse uma independência financeira maior, não por orgulho, mas por necessidade. A vida é feita de escolhas concretas e eu precisava transformar minha angústia em provisionamento. Enquanto isso, o ventre crescia e a responsabilidade se aproximava com força quase física. Havia noites em que eu acordava e pensava: sei que não posso contar com a justiça dos homens sozinha, mas também sei que não posso me aquietar diante do risco. A tensão entre a fé que me acalentava e a urgência prática de um futuro seguro para meu filho tornava cada decisão carregada.
Foi nesse ponto, entre a espera por averiguação e a tomada de pequenas providências pessoais, que percebi o quanto o silêncio institucional magoava. Não era apenas a falta de respostas. Era a sensação de estar sendo empurrada para o canto, como se toda a nossa história pudesse ser reduzida a um murmúrio. E eu, que sempre acreditei no poder transformador da comunidade, senti essa fé sendo testada por uma realidade que eu jamais imaginei enfrentar. Nos meses que vieram depois daquela decisão de não esperar passivamente, a vida se organizou em pequenos atos de sobrevivência e cuidado. Trabalhei mais horas na costura, aceitei jornadas extras na loja da cidade vizinha e comecei a vender pães feitos nas manhãs antes do serviço na congregação. Coisas discretas, que me deram algum fôlego financeiro e, mais importante, devolveram um certo ritmo ao meu corpo e à minha mente. Não era orgulho, era necessidade. Aprendi, a cada manhã, que prestar atenção nas pequenas tarefas era uma forma de não afundar na tempestade. Dona Mercedes e Dona Cristina foram pedras naquele tempo. Lembrava delas sempre que colocava o avental. A mulher que me trouxe um cobertor quando a noite foi fria demais. A irmã que apareceu na porta com um saco de arroz quando o mercado apertou. Não me colocaram nos holofotes. Ofereceram o que podiam, com discrição e ternura. Também houve a ajuda do meu pai, Benedito, que com sua rigidez suave passou a vir mais vezes à minha casa. Ele consertou a cadeira da varanda, trouxe remédios antigos para enjoo da gravidez, fez sorrir o bebê que se movia dentro de mim quando cantava baixos do inário. Essas coisas simples foram minhas âncoras. Numa terça-feira de chuvisco, senti as primeiras contrações leves. Nas semanas que se seguiram, tudo ficou concentrado em como manter o colo seguro para Gabriel. O parto foi rápido. A enfermeira do hospital, uma irmã de outra congregação que conheci por acaso, disse: "É menino e tem a paz no rosto." Quando o vi pela primeira vez, molhado, vermelho e com aqueles olhos que pareciam já saber do mundo, uma onda estranha me invadiu. Amor e uma raiva silenciosa de tudo que eu havia colocado em risco. O cheiro doce do leite recém-nascido, o som do choro que se transformava aos poucos em suspiros que eu aprendi a traduzir, tudo isso me devolvia a dignidade que ninguém deveria ter me tirado. Os primeiros meses com Gabriel foram uma mistura de cansaço profundo e de pequenas alegrias que se tornaram monumentos para mim. O riso que ele soltou ouvindo a harmonia do inário, a dormida tranquila no meio da tarde, o calor do seu corpo quando o encostava no peito. Eu ouvia e pensava: sei que valeu a pena, sei que farei o melhor por você. A maternidade me deu uma clareza que nenhuma reunião poderia tirar. Eu não precisava da aprovação geral para ser mãe. Precisava do sustento prático e do amor de quem me cercava para que o menino crescesse seguro. Enquanto isso, na congregação, a situação foi se tornando mais complexa. A apuração que eu esperava, aquela diligência que eu imaginava ser célere, feita com zelo e justiça, ganhou contornos que eu não antecipava. Vieram mensagens, mais conversas com anciãos e uma sequência de pequenas evasivas. Estamos investigando, vamos conversar com outras pessoas, precisamos preservar o sigilo. Em meio a essa lentidão, senti o peso da exposição se transformar em desgaste prolongado. Havia noites em que eu acordava e me perguntava se estava sendo justa ao pedir que a instituição agisse. Outras me indignava ao perceber que a proteção institucional favorecia a manutenção da imagem. O que mudou, de fato, foi quando outras vozes começaram a se erguer. Não foi como em filme, de um dia para o outro, com multidões batendo as portas. Foi discreto, doloroso e necessário. Uma irmã me procurou numa hora em que eu saía para comprar leite. "Price, desculpa, não queria me meter, mas também tenho comprovantes", sussurrou ela, entregando um bilhete com números de mensagens. Outra mulher, que eu só conhecia de vista nos cultos, pediu para nos encontrarmos em segredo e falou com a voz trêmula sobre encontros, promessas e medo. A sensação, quando percebi que não caminhava sozinha, foi estranha. Ao mesmo tempo em que minha alma tremia ao ver a dimensão do problema, um alívio prático me envolveu, porque a verdade começava a ocupar espaço além das minhas mãos. Essas confirmações
todas, segundo o testemunho de cada uma, não eram provas judiciais. Eram relatos que juntos formaram um padrão. Levei tudo de volta à mesa dos anciãos. Dessa vez, houve menos hesitação. O tom mudou quando a diretoria percebeu que o assunto poderia transbordar e que manter o silêncio seria mais danoso do que enfrentar a tempestade. Mas ainda assim, as decisões vinham embaladas em cuidado institucional. Foi decidido que Maurício seria afastado temporariamente das funções de visitação e assistência até que a pesquisa fosse concluída. Não houve espetáculo, não houve acusação pública detalhada. Apenas uma nota administrativa e a sensação de que, enfim, algo fora movido. Quando soube do afastamento, senti uma mistura de alívio e de algo como luto. Alívio por não ter que vê-lo com a mesma naturalidade de antes, conversar sobre cuidado aos irmãos. Luto porque não havia sido ele a admitir o que havia feito diante de nós. O afastamento não trouxe paz imediata. Havia ainda as famílias envolvidas, as perguntas não respondidas e a sombra dos dias em que pessoas que eu amava olhariam para mim com surpresa. Para muitos na congregação, a notícia era suficiente para manter a dúvida. Para outros, foi o início de um processo de questionamento. A reputação do marido diácono estava ferida, e isso, numa comunidade pequena, reverberou. Passaram-se meses até que a Assembleia Congregacional se reunisse para decidir sobre o futuro ministerial de Maurício. Eu, que tinha esperado tanto pela justiça formal, percebi que a justiça humana quase sempre vem tardia. Mas veio. A decisão final foi tomada com a presença de vários irmãos e irmãs, incluindo os que tinham trazido seus testemunhos em apoio às minhas descobertas. Houve um breve relato das diligências que comprovavam que havia, sim, relacionamentos ocultos e um padrão de comportamento incompatível com o trabalho que exercia. Com base nas normas da congregação, ele foi desligado das funções ministeriais. Foi uma decisão administrativa, sem brilho público, sem humilhação televisiva. Porém, para mim, foi um passo que causou um tipo de alívio, um reconhecimento de que o sistema, mesmo com suas falhas, podia agir. Não me celebrei com vingança. Senti compaixão por Sandra, a mulher que eu sabia externamente como esposa dele, porque era outra vítima daquela trama. Pensei nos filhos que, quando soubessem, também teriam perguntas. A dor não desaparece com um ato administrativo. Ela se reposiciona no corpo e no coração. Houve, nos dias que se seguiram, mensagens de apoio de pessoas que antes não tinham coragem de falar publicamente. Houve também a reação dos que preferiram fechar os olhos. Essas reações me ensinaram que o resto da vida requer gentileza para comigo mesma, paciência com o processo de cicatrização e cuidado para não usar minha voz como instrumento de destruição. A restauração prática veio aos poucos. Fui convidada a participar de atividades em uma congregação vizinha, lugares onde não havia o histórico carregado do meu último lar. O ancião João, um homem de voz grave e de olhar que não disfarçava a bondade, me estendeu a mão sem perguntas corajosas demais. Venha com seu filho, disse ele, a congregação acolhe. Lembro-me do primeiro domingo que levamos Gabriel ao banco da igreja nova. Pessoas vieram, trouxeram bolos e fraldas, vieram com os olhos cheios de cuidado. Não foi uma transferência para apagar o passado. Foi um espaço novo onde pude, pela primeira vez em muito tempo, rimar serviços com descanso, fé com cuidado. A anciã que coordenava o trabalho de visitadoras me convidou para uma conversa, não para me perguntar sobre o que tinha acabado, mas para ouvir sobre meus dons e sobre como recuperar minha participação. Com o tempo, voltei a tocar órgão. No começo, minhas mãos tremiam, os dedos pareciam ter esquecido o ritmo. Mas logo a melodia encontrou o caminho de volta. Cada nota era uma oração silenciosa, para que eu pudesse viver em paz, para que meu filho crescesse com dignidade, para que a igreja aprendesse a proteger os vulneráveis. A música, de novo, foi remédio. No plano prático, a independência financeira que eu tinha buscado se firmou. Consegui um emprego estável na costura e, aos poucos, montei um pequeno trabalho de bicos que me permitia não só pagar as contas, mas também guardar um pouco para emergências. Não foi riqueza, mas era suficiente. A providência que a gente ora e espera nem sempre vem como um milagre espetacular.
Muitas vezes se manifesta em vizinhas que oferecem refeições, em empregadores que dão condições, em anciãos que abrem portas. A graça foi nesse sentido concreta. Os primeiros aniversários de Gabriel foram marcados por pequenas celebrações em que a família esteve presente. Meus pais voltaram a se aproximar com menos medo e mais conversas longas, onde eu podia falar sem o receio de ser julgada. Meu pai, que antes tinha o semblante rígido, passou a me ligar mais vezes para saber como eu estava. Minha mãe fez um chale para o menino. Essas cenas foram para mim a prova de que a restauração não significa apagar o que se viveu, mas retornar ao convívio com novos limites, com mais prudência, porém com amor. Ainda assim, havia dias em que a memória me golpeava. Havia momentos em que eu via um pai amamentando na praça e sentia uma pontada. Havia domingos em que eu passava os olhos pela mesa de membros e via a cadeira vazia que antes ele ocupava, e a sensação era ambígua, de perda e de libertação. Aprendi a nomear isso, sentir-se inteira mesmo com pedaços faltando. Às vezes, na quietude da madrugada, orava por Maurício, por Sandra, por todas as mulheres envolvidas. Não porque quisesse abrandar a verdade, mas porque a fé me ensinou a orar por inimigos também. Houve também momentos de reconstrução de confiança pública. Em conversas com líderes de outras congregações, falei com delicadeza sobre a importância de procedimentos claros e céleres. Compartilhei com recato e sem expor detalhes que pudessem ferir famílias, conforme aprendi a não usar minha história para punir, mas para prevenir, a necessidade de se ouvir as vítimas com respeito e de garantir apoio material e emocional. Essas conversas abriram portas para que eu participasse de um pequeno grupo de acolhimento que orientava pessoas em situações semelhantes. Nada formal, mais uma roda de mulheres que trocavam experiências, conselhos práticos e orações. Ali, aprendi que a melhor resposta ao abuso institucional não é necessariamente o escracho, mas a criação de redes que deem um suporte. A justiça tardia teve um sabor agridoce. Quando a notícia do desligamento ministerial de Maurício correu, houve quem dissesse que eu tinha vencido. Outros me lembraram que processos assim não devolvem o tempo perdido, nem o respeito à infância privada de ser vivida longe do escândalo. Ainda assim, notei que para muitas mulheres que tinham medo de falar, minha coragem foi uma porta entreaberta. Não virei heroína, longe disso. Foi uma mulher que contou sua verdade e que, por isso, ajudou a abrir espaço para que outras narrativas existissem. Isso teve consequências práticas. Alguma investigação mais rigorosa sobre visitas a lares de irmãos. Um manual de conduta que começou a circular discretamente entre anciãos, diáconos e responsáveis. Nada era perfeito, mas era progresso. Passei a acompanhar Gabriel nas tarefas simples da vida, aprender a caminhar, a falar as primeiras sílabas de mãe, a reconhecer as imagens do inário. Em cada passo dele, eu celebrava uma pequena vitória, que para mim tinha sabor de redenção. Muitas vezes, ao pegá-lo no colo, eu me lembrava de Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. E sentia que, embora o caminho tivesse sido mais íngreme do que eu sonhara, havia um plano para cuidar de nós. Não era uma garantia de ausência de dor, mas uma certeza de companhia. Chegou um momento em que pude, sem sentir que traía minha história, perdoar. Perdoar não significou esquecer ou minimizar o que vivi. Significou soltar o rancor que me consumia e escolher viver sem amarras ao passado. Em algumas orações curtas, disse: Senhor, cuida dele, cuida de mim, cuida dos nossos filhos. Havia um silêncio depois, uma sensação de que entregar ao Senhor era também uma forma de cuidar de mim mesma. Mesmo assim, defini limites claros. Não voltei a compartilhar intimidades com a mesma leveza. Não permiti que o medo me enchesse de desconfiança generalizada, mas passei a observar com mais prudência. Ao longo desses anos, aprendi também que a maternidade me deu forças para lutar por outras mães. Quando alguém bate à porta pedindo ajuda, tento não perguntar se é sua obrigação sozinha. Ofereço uma palavra, um alimento, uma indicação. Entendi que a igreja deve ser um lugar onde mães podem respirar e pedir auxílio, e que, quando falha, é preciso corrigi-la com coragem e amor.
Por isso, aceitei participar das reuniões que discutiam políticas de proteção e acolhimento nas comunidades locais. Não fui para acusar, fui para compartilhar experiência e trabalhar para que outras histórias não se repetissem da mesma forma. A vida não é um testemunho só de dor, é também relato de pequenos milagres cotidianos. Houve tardes em que, sentada com Gabriel no colo, observava a luz cair sobre o inário e pensava em todas as irmãs que, com as mãos calejadas e o coração grande, haviam me sustentado. Havia também as histórias de reparação. Uma mulher que antes me evitara veio pedir desculpas. Um antigo amigo me procurou para dizer que sentira vergonha por não ter escutado quando eu precisava. Essas reparações, humildes, reconstruíram meu cenário social aos poucos. Chegou o dia em que, em um culto simples, fui chamada ao púlpito para agradecer. Não como exibição do meu passado, mas como partilha de uma vida que havia reencontrado o rumo. Falei sobre a delicadeza que a comunidade precisa ter com feridos, sobre a coragem de trazer verdades ao conselho, sobre a importância de procedimentos que protegem. Usei Lamentações 3, 22 a 23. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se cada manhã. E vi muitos olhos molhados se voltando para mim. Não foi um momento de triunfo contra alguém, foi um chamado coletivo à responsabilidade. Ainda hoje, quando me perguntam se me arrependo de ter contado, eu respondo com firmeza, não. Arrependimento seria me calar enquanto outras mulheres, talvez, se ferissem pela mesma negligência. Dizer a verdade custou caro, e custa até hoje em termos emocionais, mas foi necessário. A minha vida com Gabriel se reorganizou, com uma base mais firme, trabalho, comunidade nova, fé que se prova mais prática do que performática. E eu me sinto por isso grata. Se você que me escuta agora está vivendo algo parecido, saiba que a primeira atitude não precisa ser judicial, mas precisa ser de proteção. Procure quem pode te ouvir com cuidado. Busque apoio de irmãos e irmãs de confiança, de profissionais quando necessário. E não tenha receio de tomar medidas práticas que garantam a segurança de seus filhos. Eu não vou dizer que tudo será simples, não será. Vou dizer, porém, que há caminhos, e que a fé deve ser um instrumento de vida, não de silêncio que protege violência. Se essa história está falando com você, se reconhece algo do seu próprio ganho ou perda, inscreva-se no canal e conte de qual cidade você assiste. Assim poderemos abrir espaço para mais testemunhos como este e para redes de apoio que realmente ajudem na prática. Quero terminar com algumas palavras que me sustentaram. A fé que preserva a integridade das pessoas, não a imagem. A coragem de contar a verdade com humildade. E a justiça que, mesmo tardia, tem o poder de abrir caminhos de reparação. Não prometo soluções fáceis, prometo companhia. Se você precisar, busque um ancião que seja confiável. Procure uma irmã que te acolha e não te culpe. Procure apoio profissional quando a dor for grande demais para carregar sozinha. A comunidade de fé não é apenas organização, é mãe quando age com amor. Antes de encerrar, quero orar com você. Uma oração simples, curta, de quem aprendeu a recorrer ao Senhor nas noites vazias. Senhor, Tu que vês o coração e as histórias escondidas, dá consolo aos que foram feridos, dá clareza aos que precisam de direção, dá coragem às mulheres que vivem caladas, que a justiça possa vir com mansidão e que a restauração alcance famílias. Ampara os que choram em segredo e dá-lhes irmãos que lhes deem abrigo. Em nome de Jesus, amém. Ao fechar, deixe uma bênção. Que a paz que exceda todo entendimento guarde o teu coração e o teu pensamento. Que a esperança se renove a cada manhã e que mesmo nos vales possamos encontrar mãos estendidas. Se você passou por algo parecido, deixe seu testemunho nos comentários ou procure um grupo de apoio. Compartilhar ajuda a sarar. Obrigada por ouvir. Que Deus nos guarde e nos ensine a amar com justiça e com verdade.